Estamos de volta com o nosso bate-papo e você que nos acompanha não pode deixar de acessar a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube. Ricardo, e aí, como que foi essa experiência então aí já nos Estados Unidos? Bom, Charles, nos Estados Unidos, como eu havia dito, eu cheguei em condições muito melhores. E nos Estados Unidos eu trabalhei como entregador de pizza. A minha ida para os Estados Unidos foi mais para realizar aquele meu sonho de 15 anos. Porque eu procuro sonhar e procuro um dia realizar. Então, eu até brinco que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que me arrepender do que eu deixei de fazer. Então, nos Estados Unidos foi bem interessante, foi uma experiência muito legal. Mas Um novo idioma, né, um novo também. idioma, mas eu morava com brasileiros, eu tinha muita dificuldade de aprender o inglês, porque a gente só falava Falava português. português. Então, eu ganhei bastante dinheiro, porque nos Estados Unidos se ganha bastante dinheiro, porém se trabalha muito, eu trabalhava em média de 70 horas por semana entregando pizza. Então é muito Diferente, puxado, é muito diferente da nossa jornada aqui, né? muito mesmo. E aí, às vezes as pessoas falam, ah, lá ganha dinheiro, lá ganha porque trabalha o dobro. Então você ganha o dobro. Simples assim. Não tem magia, não tem mágica. É, lógico, a moeda é mais forte, mas... E aí foi bem interessante, porque eu percebi que falei, puxa vida, se eu não estudar, que eu não vou realizar o meu outro sonho, que é aprender a falar inglês. E aí todo o dinheiro que eu ganhei, eu percebi que infelizmente eu não iria conseguir permanecer nos Estados Unidos como eu gostaria, porque precisava de green card e eu só tinha um visto de 3 meses, que eu consegui renovar para mais 3 Mais meses, 3. para conseguir estudar. E aí, todo o dinheiro que eu tinha ganho, eu fui estudar inglês. Eu fiz 2 cursos. Eu fiz um curso na Clark University. Eu morei em Worcester, que é perto de Boston, em Massachusetts. E o segundo curso eu fiz na Harvard, que foi praticamente uma outra realização de sonho, que foi muito interessante. Foi um curso rápido, um summer class, foi uma coisa de 3 meses. Mas foi muito interessante, foi onde eu aprendi muito inglês. E eu ganhei bastante dinheiro, mas infelizmente, como na Itália eu era legal, eu vivia, eu tenho carteira de motorista italiana, passaporte, carteira de identidade, até ser Toda a eleitoral, cidadania eu tenho mesmo, né? praticamente legalizado. E nos Estados Unidos, depois desses 6 meses, eu acabei vivendo um pouco debaixo do pano, então eu falei, poxa, não é isso que eu quero. Você vai ficar correndo risco, sendo que, né, você tem todos os Exato. benefícios na Itália. Exato. E aí eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, aprendi inglês, praticamente eu cumpri toda a minha meta, juntei um bom dinheiro e voltei para o Brasil. Eu fiquei de maio de 2007 a maio de 2008, certinho, 1 ano. Chegando no Brasil, eu decidi estender um pouco mais as minhas férias. Normalmente eu ficava só 1 mês no Brasil, só que eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu fiquei um tempo no Brasil, até que eu tive um convite daquela empresa que eu havia abandonado para ir para os Estados Unidos na Itália, para eu voltar para a Itália. Mas isso era já meados de julho, e lá na Itália o mês de agosto ele é parado, porque tem as férias, e eles fazem férias coletivas e param todo mundo no mês de agosto. E aí eu voltei para a Itália no mês de setembro de 2009, não, setembro de 2008, perdão. Voltei para a Itália para trabalhar nessa empresa. Eu me casei com uma brasileira, eu levei essa brasileira do Brasil para a Itália. Eu não queria mais ficar sozinho e infelizmente a minha equatoriana, como eu havia abandonado ela para ir para os Estados Unidos, eu não queria ficar sozinho. Eu reencontrei uma pessoa do passado, levei essa pessoa para a Itália comigo, aí casei com ela para legalizar ela na Itália e fui trabalhar nessa empresa. Voltei naturalmente com outro status, aí eu falava inglês, falava italiano, então eu intermediava diretamente com a China, ligava, falava com o trader lá da China, aí eu falava com o despachante, o esdoganeiro na Itália, então era uma coisa bem dinâmica e bem direta. E na Itália, nessa minha volta, eu tive bastante contato com vinhos. Então a gente frequentava bastante feiras, confrarias, porque na Itália tem uma tradição das vinícolas abrirem a vinícola para mostrar o vinho do ano passado, da safra, como foi a safra. Então você vai na vinícola, você pega a taça e aí você bebe até o quanto você aguentar. E aí foi onde eu comecei a ter bastante contato com vinho, comecei a beber bastante, com bastante frequência. Buscou também aí um conhecimento, a formação na área de vinho? Na Itália, Charles, eu fiz cursos muito rápidos, tiros muito rápidos com sommeliers nas vinícolas, mas foi coisa muito rápida, nada muito profissional. Até porque eu não sabia o que iria vir a ser, e a minha ideia era ficar na Itália com essa pessoa que eu havia me casado. A gente voltou para o Brasil, dali 1 ano de férias,
E a gente teve alguns contratempos e a gente se separou. Eu voltei para a Itália, porque eu tinha uma vida lá, tinha apartamento, tinha casa, tinha tudo, né? já era de casa. Voltei para a Itália, mas sem essa pessoa, eu gostava bastante dessa pessoa, sem essa pessoa eu falei, puxa vida, eu não vou aguentar ficar aqui. Aí voltei para o Brasil, decidido em ficar no Brasil para sempre. Mas eu falei, puxa cara, mas eu fiquei tanto tempo fora, eu aprendi tanta coisa, agora eu vou voltar para cá, vou fazer o quê? E aí foi onde eu comecei a fazer pesquisas de mercado aqui no Brasil e percebi que vinho era um mercado que não era pouco explorado, mas tinha campo ainda para crescer. Tinha bastante campo para crescimento. E aí eu fiz uma pesquisa e vi que 5% dos rótulos italianos estão aqui no Brasil, 95% ainda estão na Itália. E aí voltei para a Itália, porque eu tinha cidadania, então e vinho era muito fácil. Voltei para a Itália para pesquisar preços, ver como seria. Então vi vinhos, vi capacetes, roupas de moto, vi um pouco de tudo, digamos assim. Você poderia estar aí o no que eu caso poderia, importando. no caso, importar. Aí voltei para o Brasil, fiz a parte burocrática para abrir a empresa e eu já havia decidido para o vinho. Aí voltei para o Brasil, eu já tinha o CNPJ, eu precisava do radar, que é a habilitação no Siscomex da empresa. E esse radar, eu abri a empresa em maio de 2010. Esse radar ficou pronto em outubro de 2010. Em novembro de 2010 mudou a lei e precisava do selo de IPI para importar. E aí, além da empresa, do CNPJ ter a habilitação no Siscomex, tinha que ter também um registro especial para pegar os selos de IPI. Poxa vida. E aí, infelizmente, os selos... Isso foi um empecilho muito grande, porque para conseguir esse selo, Charles, para conseguir esse registro especial, precisava ter 50 mil reais de capital social integralizado. E eu não tinha esse dinheiro. E aí eu falei, puxa vida, e agora? Nesse meio tempo, eu tinha o conhecimento de importação. E aí eu comecei a importar outras coisas. Até porque eu não conhecia a legislação de importação Itália-Brasil. Eu conhecia China-Itália. Então eu fui estudar, fiz alguns cursos na Aduaneiras, em São Paulo, sobre importação, porque eu sou muito perfeccionista. Então, do que eu vou trabalhar ou no que eu for trabalhar, eu gosto de entender a fundo, eu gosto de me especializar, eu gosto de saber do que eu estou falando, digamos assim. E aí fiz esses cursos de importação aqui no Brasil e importava camisas, que eu vendia porta a porta, importei câmeras de segurança da China, eu trazia alguns capacetes, algumas coisas, meio que uma espécie de sacoleiro da Itália. Então as pessoas pediam roupas de moto da Itália, eu pegava o avião, ia lá, trazia na mala. Até tentar levantar fundos para conseguir esse seu objetivo. Realizar aquele sonho. Bom, e aí eu precisava trabalhar para arrecadar fundos e eu adquiri um sócio, é um amigo de infância. E ele e seu pai me ajudaram, entraram na sociedade e aí eles capitalizaram a empresa e a gente conseguiu o bendito registro especial na Receita e aí a gente conseguiu importar. A gente fez algumas importações, algumas certas, algumas erradas. Nós fomos para a Itália, eu e esse meu sócio, e a gente trouxe alguns vinhos que eram o nosso paladar. Para acertar a gente precisa errar, infelizmente. Exato. E às vezes é muito custoso. E aí a gente fez esse trabalho, a gente importou e depois de 1 ano de sociedade, infelizmente não deu mais certo, porque o pai desse meu sócio veio a falecer. E aí ele teve que tocar praticamente as lojas, a parte de terras do pai. E aí agora eu adquiri... negócios da família. Exato. E eu adquiri a parte dele na Sonhare. E agora eu tô sozinho na Sonhare. Tô tentando não deixar a peteca cair. E no próximo bloco a gente vai falar exatamente dessa maravilhosa importadora que você adquiriu, né, que você construiu, vamos assim dizer, esse sonho que virou realidade, que é a sua empresa hoje. Perfeito. Vamos agora para mais uma dica do BG Mercado Imobiliário. Olá, meu nome é Ângelo. Hoje eu vou falar sobre autorização de venda com exclusividade. Ao colocar à venda seu imóvel, é importante que o proprietário analise a possibilidade de se contratar uma empresa ou corretor com exclusividade. A autorização de venda com exclusividade está prevista no artigo 726 do Código Civil Brasileiro. E com ela, o proprietário tem a faculdade de autorizar apenas um profissional ou empresa a vender o seu imóvel. Devemos destacar que o Código Civil estabelece direitos e obrigações ao corretor de imóvel, trazendo segurança para os clientes do mercado imobiliário e também para os profissionais responsáveis pela venda. É necessário frisar que
Sendo autorizado mais de um intermediador, torna-se possível que o mesmo imóvel seja vendido simultaneamente por profissionais diferentes, o que pode trazer grande dor de cabeça ao proprietário ao invés de benefícios. O proprietário do imóvel é o grande beneficiário da exclusividade, principalmente porque terá certeza que o imóvel será amplamente anunciado nas grandes mídias da região, pois a exclusividade incentiva a empresa ou corretor a investir com mais empenho na venda do imóvel. A exclusividade evita também que um mesmo imóvel seja ofertado por vários anúncios simultâneos, o que acaba por depreciá-lo, pois dá a impressão de que o proprietário necessita muito da venda. E finalmente fica absolutamente claro que escolher uma única empresa ou corretor de imóveis para intermediar a venda de um imóvel continua sendo a melhor opção, tanto para o proprietário quanto para o profissional contratado. Obrigado por mais essa dica, Ângelo. Na próxima semana, o quadro BG Mercado Imobiliário está de volta. Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí.